É possível utilizar a inteligência artificial para estruturar o seu processo de vendas? Como aplicar no seu dia a dia marketing? Será que é possível fazer isso sem uma agência, grandes especialistas, com a utilização da inteligência artificial? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse tema e outras curiosidades. Vem com a gente! Bem, num passado bem recente, era necessário uma equipe enorme para desenvolver uma série de processos. Por exemplo, um funil de venda, e-mail, anúncios, posts para rede social, enfim, uma série de conteúdos para que você conseguisse fazer a sua estratégia de marketing acontecer na hora de uma venda. No entanto, a inteligência artificial pode ajudar em parte dessas etapas. É óbvio que ter pessoas é muito importante, continua sendo. Só que podemos ter uma ajudinha a mais, um amigo e um parceiro para te dar a mão nesse momento tão complexo. Bem-vindo a Chat Skills Podcast. Eu sou Eduardo Struck e eu estou aqui com a Monique Pires, que vai falar um pouquinho sobre marketing com inteligência artificial. Ela é especialista na área, ela já aplica no mercado uma série de estratégias na sua vida e em outros negócios, que a Monique é mega empreendedora, tem uma série de empresas e iniciativas sociais, inclusive, né? A She-Wolf, enfim, iniciativas muito interessantes, que a gente vai falar um pouquinho aqui. E ela vai falar sobre essa prática, porque hoje a gente vai apresentar um pouquinho os temas de um curso que ela desenvolveu, que são 10 aulas incríveis, e cada aula conta com um assistente de inteligência artificial que vai te ajudar a elaborar cada uma dessas etapas, e você vai ter acesso a esse conteúdo gratuitamente. E aí, ficou curioso? Então vamos lá. Monique, muito bem-vinda. Eu queria abrir aqui te saudando, né, e agradecendo a sua presença. E eu que agradeço. Me sinto honrada de estar aqui fazendo esse podcast e falando desse tema que eu sou apaixonada, de inteligência artificial aplicada a marketing, e falando sobre esse curso tão especial que a gente desenvolveu na ChatSkill. E estou muito feliz. Obrigada pelo convite, Edu. Estou honrada de estar aqui hoje. Ah, que ótimo, que ótimo. Acho que vai ser um papo muito interessante, porque a IA, de fato, está revolucionando os processos e como que a gente encara a vida. Ela está virando uma ferramenta, né, para empreendedores e empreendedoras nesse novo universo. Mas antes de começar, eu quero saber da Monique, né, da Monique empreendedora, né? Por que o marketing entrou na sua vida? Como que isso conectou, né, a sua relação pessoal? Porque existem pessoas que simplesmente empreendem, né? O sentimento que eu tenho é que você entendeu esse mecanismo da comunicação e do marketing muito cedo, e isso projetou muito a sua carreira, a sua vida. Então fala um pouquinho pra gente sobre isso. Vou falar de marketing é falar de mim, né? Eu amo marketing, acho que tudo, marketing, vendas, tudo envolve isso, e principalmente agora num processo com inteligência artificial também. Sinto que muitos negócios vão mudar. Comecei a fala da idade, né? 18 anos atrás, empreendendo, né? Então, sempre empreendi em negócios diversos, construção civil, gastronomia, na área. Fiquei quase 8 anos, né, na construção civil e na gastronomia. E depois fui para o marketing digital e atuei 10 anos, basicamente, muito focada em lançamentos digitais, estruturação de funil, de campanhas de venda. Mergulhei muito fundo no marketing de estratégias digitais. De uns anos para cá, vim observando o mercado, como que estava funcionando o mercado digital, as dificuldades do empreendedor, principalmente da empreendedora. Eu tenho projetos voltados para mulheres. E comecei a entender a inteligência artificial e o quanto ela ia dominar, né, esse processo do mercado. Hoje eu estou à frente de 2 grandes projetos, que é a She-Wolf, que você comentou, é um projeto social voltado para mulheres, para treinamento e desenvolvimento, capacitando na área de IA, e estou com a Brand Nexus como CEO na América Latina, que também desenvolve, capacita, cria cérebros para a empresa e faz treinamentos mais aprofundados assim, na área de tecnologia e arquitetos de inteligência artificial. Então a IA dominou a sua vida. A IA, ela não dominou a minha vida, eu digo, mas ela veio como uma grande facilitadora da minha vida e da vida de muita gente, né? E assim, quando você
entende, por exemplo, a aplicação no dia a dia, né? Porque antes da inteligência artificial, você já trabalhava com marketing, trabalhou em inúmeras agências e, enfim, é influenciadora. Como que foi esse processo na sua vida em relação ao marketing, né? Como que você foi percebendo que você ia precisando de todos esses elementos? Porque quando eu comecei a observar o curso que você construiu, falei, nossa, são muitas pecinhas do quebra-cabeça. Então tem que fazer o levantamento do perfil, né? Quando que você percebeu isso e como que você foi construindo essa teia para fazer o processo acontecer? Primeiro, num processo de pesquisa, falando sobre empreendedoras, eu passei os últimos 3 anos viajando o Brasil, estudando o mercado, entendendo como empreendedores pequenos trabalham e quais eram as maiores dificuldades, tirando das dificuldades que eu tinha, porque há um tempo atrás, para a gente poder desenvolver uma campanha, você precisava de um copywriter, você precisava de uma equipe muito grande, muito estruturada, e isso acabava pesando, e as pessoas entendiam, eu não consigo desenvolver porque eu não tenho equipe, eu não consigo escalar o meu negócio porque eu não tenho força financeira para poder desenvolver isso, e foi partindo daí que a gente começou a estudar. Eu comecei a entender, puxa, eu acho que a inteligência artificial vai conseguir ajudar a otimizar esse processo. Então, com esse processo ficando mais econômico e escalável, a gente consegue treinar mais pessoas, né, para que elas possam escalar melhor os negócios, atingir mais pessoas pagando menos, né? Tendo menos investimento e tendo muito mais retorno em relação a isso. Agora, você falou uma coisa que quando eu te conheci, na verdade, te conheci falando de entrevistas que você estava fazendo com uma comunidade, né, lá no Moinho, na Chapada dos Veadeiros, e escutando as pessoas, de fato, gravando a fala dessas mulheres, escutando com muita atenção os desafios, que vendiam pequenos produtos. Então, o marketing não é necessariamente uma coisa incrível, gigantesca, né? Ele também está no microcosmos, né, das pessoas. Isso. Porque o que é o marketing? Marketing é sobre você se relacionar com as pessoas. É sobre você entender o que o meu cliente está querendo, né? Como que eu posso vender para ele de uma maneira que é o que ele precisa, que ele está procurando. Então, muita gente, e eu sei que muita gente tem preconceito com vendas e fala, não, eu não gosto de vender não é para mim, não é a minha praia, mas acontece que tudo é uma venda. E quando você faz uma venda assertiva, quando você entende o que essa pessoa está precisando e como que eu posso oferecer isso para ela, você consegue tocar o coração das pessoas. E para mim, essa pesquisa, que quando você me conheceu, eu estava nessa pesquisa de campo, né, viajando pelo Brasil, viajando por comunidades, ouvindo mulheres, pequenas empreendedoras. Para mim, isso é o que conecta. A tecnologia hoje, ela vem muito para somar. Muita gente fala assim, a IA está vindo para roubar os empregos, né? Isso, imagino que alguém já deve ter escutado essa frase, mas eu, pelo contrário, a IA ela vem para facilitar, como um impulsionador de você conseguir alavancar pequenos negócios, entregar ferramentas para que pessoas que não tinham nenhuma condição possam desenvolver processos, campanhas e entender como chegar mais fácil e de um jeito mais simples para os clientes. Isso me motiva muito. E agora, o marketing, na verdade, eu entendo que ele também é uma estratégia de escuta, né? Porque você tem que escutar o seu público, você tem que escutar o seu cliente, você tem que ter feedback o tempo inteiro do teu serviço, do seu produto. É quase um mecanismo de ouvidoria, né? Como a gente pode dizer, que é um acompanhamento de escuta constante. É óbvio que, no ponto de vista do marketing, você vai usar ferramentas diferentes para cruzar esses dados. Mas a sensibilidade da escuta, ela tem que estar aberta todo o tempo, né? O que você entende sobre escuta e marketing, essa relação? Como que você lida com esse processo? Todo empreendedor, né, que quer vender o seu produto, muitas vezes a gente vai para técnica, né? Então a gente vai pensar e ouve muitas palavras, né? Que a gente vai falar aqui hoje sobre copywriter, funil de vendas, Sim. Personas. E o que é isso, né? Na verdade, é entender o que a pessoa do lado de lá e o que ela está buscando, né? Então, quando a gente humaniza essa parte do marketing e das vendas e entende que é um ser humano
que está ali, e daí não muda tanto esse processo. É entender o ser humano, entender as pessoas, quais são as necessidades dela, o que elas estão buscando. E cada vez mais eu sinto, numa era de tecnologia, vindo de uma pessoa, eu que sou completamente entusiasta, a gente vai trazer abordagens cada vez mais humanas, cada vez mais personalizadas, cada vez mais entendendo o comportamento humano para poder atingir as pessoas certas. Então, a frustração, muitas vezes, de um empreendedor que não consegue vender o seu produto é porque ele, na verdade, não está conseguindo conectar quem precisa daquele produto. Ou a frustração de quem fala que não gosta de vendas é porque ele está entendendo que ele tem que empurrar algo para alguém que não precisa daquilo. Mas quando você entende que é sobre uma escutativa, é sobre você achar o seu público e simplesmente mostrar a solução que você tem de uma forma simples, isso conecta e muda todo o jogo, assim, do empreendedor. Não, isso que você fala me conecta com coisas assim, muito pessoais até. Uma coisa que sempre acontece, que eu sempre sinto, quando, sabe aquele momento que você tá no bar e chega uma pessoa para vender alguma coisa? Sim. E aí você fala, putz, essa pessoa é simpática, ela tá ali disponível, só que ela tá com o produto errado na hora errada, com o público errado. Exato. E aí eu falo assim, nossa, dá vontade de desenvolver uma ONG para ajudar esse cara a estar ali com uma carrocinha, olha, o produto das 7 da noite é esse aqui, o das 9 da manhã é esse aqui. Parece uma coisa simples, mas eu tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo já passou por essa percepção. E alguns momentos ao contrário. Chega aquela pessoa, né, no bar com aquele sorriso, por mais que seja um produto que você não está procurando, você está no momento relaxado, você está ali comendo, né, na rua, e aquela pessoa te conecta, porque ela conecta o olhar com você e conecta o propósito dela com você, e o que ela está ofertando, na verdade, faz todo sentido. Exatamente. Então, numa era de tecnologia, o que eu sinto como tendência é que cada vez mais a gente vai estar humanizando esse processo de conexão para poder atender mais e melhor as necessidades. Monique, como que você está falando isso se a gente está falando da era de robôs, de agentes, né? Como que você vê isso, né? Eu vejo que inteligência artificial é sobre dados, né? Então, e o que são dados, né? Dados é você conhecer melhor o seu cliente, dados é você entender o perfil desse comportamento, qual que é a necessidade, o que ele está buscando, qual que é o tempo que ele precisa para ser atendido. E muitas vezes até o empreendedor de trás, ali do processo, ele entendia, ele falava assim, eu sei que que a pessoa que quer comprar de mim, ela precisa. Eu sei que ela quer comprar em 5 minutos quando ela me chama no WhatsApp, mas eu sozinho não consigo responder, porque eu sou só uma pessoa. Então a inteligência artificial vem, inclusive a gente colocou isso no curso, né, um processo de vendas por WhatsApp. Eu já tô dando spoilers aqui do que a gente tem nesse curso, porque tá muito sensacional. E aí você consegue desenvolver um processo de vendas personalizado dentro do WhatsApp e usando a inteligência artificial para poder responder. Então você ganha um funcionário a mais, você ganha braços para poder colocar as ideias. Ou pessoas extremamente criativas que têm muitas ideias, que falam, caramba, eu tive essa ideia é genial, que coisa legal de fazer, mas eu não tenho gente para fazer, não tenho braço, não tenho equipe, eu não tenho dinheiro. E com a inteligência artificial a gente começa a deixar tornar possível você ter a sua própria agência com poucos recursos, você desenvolver uma equipe de vendas com poucos recursos, você colocar suportes. Então, eu acredito muito numa mudança, até nesse ano, 2025, para mim, vai ser um ano da mudança de negócios. A gente vai mudar completamente o mercado e de uma mudança social de países subdesenvolvidos que vão conseguir alavancar o seu processo até de desenvolvimento, que antes não tinham. Faz todo sentido pensar. Eu vou aproveitar, já que você está falando de jabá, eu vou pegar uma colinha aqui, e falar alguns títulos das aulas, para vocês entenderem o que está disponível nesse curso, né? Como impulsionar o atendimento via WhatsApp com IA, como usar a IA para criar anúncios no Instagram, que realmente convertem, olha, já
Bem objetivo. Criar anúncio é fácil, agora fazer converter é isso que a gente está buscando. Porque às vezes você vai lá, faz um curso, aprende a criar o anúncio, mas fala, puxa, impulsionei e não chegou a ninguém. Aí não adianta nada, né? Só gastou tempo. Só gastou tempo. Né? Copywriting com inteligência artificial. E o legal do curso, que óbvio que tem palavras aqui e conceitos que vocês não conhecem. Então não é simplesmente aquela ação de usar um agente, né? O que a gente está fazendo na Chat Skills é um pouco diferente, tá? Você não vai entrar lá e vai ter lá uma biblioteca de inteligência artificial. Use aqui o copywriting. Mas o que é copywriting? Então primeiro você vai ter um curso e uma orientação sobre o que é, como aplicar, e depois o assistente vai te ajudar a fazer esse processo, né, Monique? É até bom falar, porque no marketing as pessoas usam muitas palavras difíceis ou em inglês ou que a gente não tá. O que pode ser o processo de copywriting? É você conversar com o teu cliente e você conversar na linguagem que ele quer ouvir de você. Então, eu quero conversar, o meu público é um público mais descontraído, mais despojado. Você não vai usar uma linguagem formal com ela, você tem que conectar. Então, isso é copywriter, tá? Só para vocês entenderem de um jeito simples. Às vezes também assusta, né? Porque a gente vai para uma linguagem complexa e o nosso objetivo dentro desse curso não é isso, é que você coloque na prática mesmo, você entenda processos e saiba aplicar no dia a dia, tanto no seu negócio quanto no seu trabalho também. Não, muito legal, porque são muitas etapas, né? Então, assim, é óbvio que a gente está falando aqui de uma forma mais ampla, sim, mas você tem que estruturar o e-mail, você tem que estruturar a mensagem de pré-venda, pós-venda, enfim, são muitas etapas, de fato, para que seja acelerado esse processo. Então, dá muito trabalho. E é importante também treinar, né? Eu acho que a IA acaba fazendo um pouco esse papel. Muito. Né? De ajudar nesse treinamento. Mas eu vou entrar aqui num assunto que todo mundo fala do marketing, que é o tal funil, né? Tal funil de vendas. O tempo todo, quando eu escuto sobre estratégia de marketing, tem esse tal funil, que visualmente, né, é um elemento muito claro, né? Que ele vem, né, com uma área mais expandida e depois ele vai afunilando as informações. Eu acho que é um nome muito adequado para a ideia de funil, mas eu particularmente não entendo muito, então me conta um pouco mais sobre o funil de vendas. Eu gosto muito de explicar funil falando de namoro. Opa! Porque todo mundo gosta de falar vamos falar de namoro, de relacionamento aqui. Por quê? Porque quando a gente pensar que, como se fosse um date, né? Eu quero conhecer uma pessoa. Eu não chego pedindo ela em casamento sem conhecer ela. Eu vou conversar com essa pessoa, eu vou mostrar algo para ela, aí eu vou me preparar, aí eu mostrei algumas coisas, entendi compatibilidade. Aí depois, no segundo passo dessa compatibilidade, que os dois estão ali dando match, se conhecendo, aí eu vou convidar para um date. Entendeu? Aí eu convidei para um date. Aí o que eu faço nesse date? Eu vou organizar um jantar especial, eu levo essa pessoa para esse date, faço esse encontro. E aí, depois desse date, que a gente já está um pouquinho mais envolvido, aí a gente vai para um segundo date. Aí depois desse segundo date, a gente vai... nossa, puxa, a gente se conheceu, tá legal. Tô colocando aqui, pode ser que pule também etapas. Pode ser que venha uma venda fria e já... já compre direto. Já compre Passou direto. o cartão de crédito. Passou o cartão de crédito e a venda foi fechada. Mas eu tô querendo que vocês entendam um funil de vendas nesse conceito de date, porque você não casa com a pessoa direto. Aí tá, beleza, você transou com a pessoa. Pode falar. Pode falar. Aqui tá, não tem. Não? Então você transa com a pessoa, aí você namora ela, aí você pede em noivado, depois você pede em casamento. Você tem uma relação a longo prazo e você construiu um processo estratégico a longo prazo. O marketing, gente, é a mesma coisa. O que eu vejo muita gente não entendendo o que é um funil de vendas é porque você não conhece a pessoa e é como se você falasse assim, quer transar? E daí você não passou pelas etapas, você não conquistou, não conversou, não manteve. E aí você, pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê. E aí você fala, puxa, não funciona, eu não consigo vender. Porque você não está construindo relacionamento. E o funil de vendas nada mais é do que construir relacionamentos. Eu explico isso sempre numa forma de se conhecer,
date, namoro, noivado, casamento, porque fica muito mais fácil, desmistifica. Não, é muito interessante, adorei. Posso usar? Pode usar. Posso usar? Vou usar. Pode usar. E quem está assistindo pode usar e deve usar também e vai aprender tanto para dates, porque se você for esperto, você vai conseguir aprender nessa aula de funil a criar o seu funil de vendas, quanto para qualquer tipo de coisa que você queira vender. Não, porque é muito interessante usar essa metáfora, porque é isso, né? Primeira coisa que você tem que fazer é, você nem sabe se você se interessa ou não por aquela pessoa, então você tem que descobrir quem ela é, né? É todo esse início do processo. Não, de fato, porque o marketing não é simples, né? São muitas microetapas, né? Que você vai consolidando e construindo para fazer com que ele aconteça. E aí, como que vai funcionar, então, por exemplo, no caso da Chat Skills, a sua aula? Você vai explicar o que é o funil e você vai usar na IA, vai ajudar na construção, o que acontece? E principalmente isso, assim, eu acho que quando a gente fala sobre inteligência artificial, que vem para revolucionar, que vem para dar esse apoio, é porque às vezes... Tô dando exemplos assim, eu não tenho ideia de como eu vou escrever o funil ou de como eu vou entender essa pessoa. Então, a inteligência artificial serve como um amigo. Então, tem muita gente... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar trocando com alguém. Então, perguntando... E aí, se você tem um grande estagiário, que é o estagiário mais inteligente do mundo, então, assim, dentro do curso, a gente traz esse estagiário, que é um grande professor inteligente, que te traz todas as respostas quando você pergunta. E lá no curso, a gente estrutura todo um modelo, então, conta com a expertise, né, eu estou aqui com muitos anos entendendo sobre o marketing, mas ainda usando a inteligência artificial para que você consiga fazer isso de forma simples, né? Não, sim. A IA, na verdade, uma coisa que é muito interessante no ponto de vista da educação é porque quando você acaba uma aula, por exemplo, né, o que eu sinto é que você está ali estudando. Então, você está fazendo uma MBA, está fazendo um curso de extensão, o que seja. No final desse conteúdo, você vai fazer aquele famoso quiz para aferir seu conhecimento, para você passar. Só que esse quiz, ele não tem uma finalidade necessariamente de apreensão do conhecimento. Ele tem uma finalidade muito mista. Pode ser de apreensão, a pergunta pode ter essa função, mas ela pode ter uma função daquela pegadinha. Você lembrou dessa palavra ou não? Que é uma coisa mais voltada para o que a gente chama de decoreba, que todo mundo hoje não tem mais paciência para esse lugar. Então, a questão pode ser somativa, enfim, existem muitas estratégias. Mas não necessariamente o fato de fazer um quiz vai te ajudar, de fato, a entender ou praticar, né, aquele conhecimento que você acabou de fazer. Eu acho que o bacana da IA é essa velocidade. Quando você tem uma aula, você acabou de fazer aquela atividade, não é o curso inteiro, tá, gente? Que é isso que é muito legal que a gente está ofertando na Chat Skills. Então, são 10 aulas que fazem parte do conteúdo da Monique. Cada aula tem um assistente de IA que vai ali te dar esse suporte. Acabou a aula, você já vai falar com ele diretamente. Então, ele está falando sobre aquele assunto. Você vai praticar aquela atividade e você vai ter a oportunidade de fazer essa conversa com esse agente. Como que você vê essa mudança da IA na educação quando você olha para esse prisma? Eu acho que agora é hora do corte polêmico, né? Vamos colocar assim, que eu acho que a educação ela está falida e fadada a uma grande crise, né? Então, se a gente pudesse ter um corte, assim, do que eu acredito hoje... Para tudo E corta, sim, porque o sistema educacional, ele está muito defasado, né? E está muito assustado também. Então, hoje a gente vê as pessoas querendo aprender de maneira diferente, querendo se educar e usando a inteligência artificial. Hoje já tem estudos, 84% dos estudantes buscam uma inteligência artificial para auxiliar na parte de criação de estudo. Só que apenas 18% dos professores usam inteligência artificial e quando eles usam para combater a inteligência artificial. Então, eles não estão usando, o mercado educacional não está preparado para isso. Então, assim, por quê? Porque está acostumado com a decoreba, está acostumado com uma educação de tipo, eu faço, você decora e você vai lá e entrega esse conhecimento. Só que mudou.
Entende? Hoje você consegue buscar tudo sobre qualquer coisa. Se você não tiver um aprendizado onde você coloca a prática para funcionar, e isso é um grande diferencial da ChatSkill, do curso, de quem está atuando na área de educação com inteligência artificial, é que você consegue colocar em prática. O que eu preciso? Eu preciso criar e-mails, eu vou lá, faço uma aula e eu consigo... Específica. E aquilo é aplicável na minha solução. E a educação não. A educação decora isso. Você vai lá e faz 2 anos, 3 anos aprendendo, faz o MBA, faz especialização, mas aí daí você termina e fala, tá, e agora? Como que eu coloco em prática? Não, exatamente. Eu vejo que a sociedade ela tem uma coisa, né? Do feedback, né? Tudo na vida é feedback. Então, você precisa de feedback. O ser humano precisa de feedback em alguma coisa. Quando eu toco aqui, eu sinto o tato, né? Se de repente eu não senti, falhou alguma coisa, parece que algo está errado. É a mesma coisa com os computadores, né? A gente precisa de resposta o tempo inteiro. E eu acho que é fundamental esse processo e isso se conecta muito com o marketing também. Né, em algum lugar, até voltando um pouco para a nossa tese, né, como que não é só sobre aprender, mas o marketing ele vai fazendo essa conversa e vai fazendo essa ponte do feedback. Então, quando a gente olha, por exemplo, um bot, né, que vai conversar com você num processo de vendas, o e-mail que você recebe ou a recomendação que você recebe assim que você clicou e que casa muito com a sua busca, que parece mágica, né? Parece, né? Mas tem uma galera pensando por trás, né? E tem essa relação também com o processo, que é um processo natural nosso, né? Quando eu tô ali lendo um texto, tô dentro da sala de aula estudando, se eu faço um questionário e eu não tenho feedback rápido, eu também posso esquecer aquela questão. Eu acho que o feedback, ele tá em tudo, né? Ele tá no processo de aprendizado, ele tá no processo de escolha, ele tá no processo de busca. Como que você vê essa relação do feedback, o marketing, a IA? Para mim, né, a gente falar sobre marketing é falar sobre relacionamento humano. Marketing nada mais é do que relacionamento, né? Como a gente vai se relacionar com as pessoas e como a gente vai conectar com ela. Então, ela está em tudo. Quando a gente integra o processo de inteligência artificial, o que é a inteligência artificial? A gente está trabalhando com dados. Então, não existe inteligência artificial se a gente não tem dados, se a gente não tem conhecimento, né? Do que aquele usuário eu acho uma coisa impessoal, mas o que aquela pessoa está buscando? O que ela está querendo conectar? Né? E a forma de aprendizado, agora a gente falando sobre esse processo, que antes vinha de uma mecânica muito de decorar texto, de não aprender a pensar. Então, eu sinto que a forma que a gente precisa aprender a desenvolver pessoas é como pensar em soluções, porque agora é sem limites, a gente consegue construir aplicativos, sites, soluções que antes não eram possíveis ou eram muito caras e levavam muito tempo em dias. Hoje a gente consegue construir uma campanha de marketing em 30 minutos. Nos Estados Unidos a gente está fazendo a formação das maiores empresas de publicidade de marketing, com a empresa que hoje eu trabalho. E dentro do curso, a gente tem um desafio, que é criar uma campanha de marketing inteira em 30 minutos. E hoje, com inteligência artificial, você consegue. Campanha de marketing é desenvolver o logo, o branding, tudo em 30 minutos, usando inteligência artificial. O site. Nossa. É muito rápido. Então, a velocidade que a gente entrega é muito rápido. Então, fazendo um paralelo a isso, a educação, como que a gente vai aprender agora? A gente vai ter que começar a aprender a pensar em qual solução eu vou desenvolver, qual o problema que eu tenho que desenvolver hoje, como que a gente vai construir isso e trazer isso para o socioemocional. Então, cada vez mais, quando eu consigo pensar em soluções diferenciadas, eu já tenho possibilidades de trazer essa solução para isso. E é difícil. Aprender a pensar é um grande desafio da educação, assim, do que a gente vai ter que fazer para construir. E isso eu acho genial, assim, dentro da proposta da ChatSkill, de começar a fazer com que as pessoas se conectem com o problema. Puxa, eu tenho um problema, eu preciso aprender a conectar com o meu cliente e já trazendo a solução para eles. Né? Agora, uma coisa que talvez é muito importante explicar como que isso se dá, né? Então, por exemplo, beleza, você abriu lá o bot.
Ele acaba, você usa uma única vez, como que você pode continuar conversando com ele, como que está montado lá os seus assistentes, como que é essa experiência, depois ele pode ter um outro produto, usar ele de novo? Pode ter outro produto. Você também não precisa fazer uma aula, por exemplo, seguida. Ah, eu vou escolher essa, vou ter que fazer tipo tópico 1, 2 e 3. Não, eu posso ir de acordo com o que eu estou buscando naquele momento. Posso rever e assistir. Eu tenho mais facilidade de aprender ouvindo. Então, eu posso ir lá, clicar e ouvir enquanto eu estou no carro e desenvolvendo isso, fazendo os exercícios na parte prática. Então, tem um modelo, um bot explicando. Quero tirar dúvidas também dentro daquele tema. Então, isso é muito interessante, né? Não, assim, eu acho que exatamente, poder é dar acesso. Né? Só que tem uma coisa da IA que eu acho que é importante, né, a gente pensar sobre o usuário, né? Falar assim, olha, eu vou usar a IA. O que é usar a IA? Né? Porque usar a IA, na verdade, ela é uma página em branco, né? Por exemplo, imagina que eu abri aqui um Word na minha frente e aí eu tenho aquela página em branco, eu vou começar a escrever a primeira linha, né? Imagina aquelas cenas de filme que eu vou escrever um livro e aí a pessoa não tem uma ideia. O sentimento que eu tenho é que o início de uma conversa com a IA é um pouco parecido, né? Você tá ali, você não sabe o que começar a conversar, tem um universo, uma biblioteca gigante de conhecimento ali atrás, mas você tem que saber a pergunta certa, como falar, como conversar, e conseguir tirar exatamente o que você precisa para aquele momento. E essa interação com a IA, na verdade, quando a gente fala, parece mágico. Olha, vai ter uma assistente que vai te ajudar. Ela depende de você. Sim, depende de você e depende do seu pensamento crítico. Assim, você vai precisar começar a pensar em o que eu estou querendo fazer aqui, né? O que eu estou querendo vender? Para quem que é? Então, é estimular a criatividade, né? Então, eu acho agora que, além de você conectar conhecimento, você vai ter que conectar a sua criatividade. Então, isso é muito relacionado para mim, assim, você usar a sua imaginação criando, porque às vezes, eu não tenho muita segurança, porque, um exemplo, eu ainda não lancei o meu negócio. E eu não sei quem são essas pessoas. Você vai ter que desenvolver um processo criativo, além de uma pesquisa, de conversa com um, conversa com outro, imaginar quem você vai estar desenvolvendo esse negócio, usar esse processo de criação. E eu acho que você trazendo para um curso básico, né, que é o que a gente está propondo aqui, eu nunca tive contato com inteligência artificial, não sei o que é, para mim é um bicho de 7 cabeças. Você já entregar esse processo formatado, fica muito fácil, porque você está ali, você tem um passo a passo. Você não vai criar tudo do zero, você vai ter ideias, você vai ter uma metodologia de ensino que está te conduzindo para você estar traçando os seus primeiros passos de acordo com a sua necessidade. Isso, para mim, é, sem dúvida, sensacional. Façam o curso, gente, porque tá muito maravilhoso. Muito bom, Monique. Então, deixa eu perguntar uma coisa aqui, por exemplo, o copywriting, né, que é uma estratégia muito importante no processo. Então, quando você vai usar e construir esses textos persuasivos, o sentimento que as pessoas podem ter é que, olha, a IA vai fazer tudo, mas o que a pessoa, por exemplo, tem que fazer nessa interação para criar e usar um agente de copywriting? O que vai acontecer, por exemplo? A gente vai trabalhar primeiro entendendo o público, né, criando a persona, e daí tem algumas aulas que eu recomendo que as pessoas façam antes, né, que é entender o seu público, o perfil, a persona, para você entender como que você vai conversar. Lembra da história do date? Você precisa entender quem que é o teu público-alvo, quem que você vai querer sair, como que você vai, o que você está querendo, né, com essa pessoa, para poder criar um texto, uma comunicação que toque o coração da outra. Então, a gente vai estruturar todo esse processo para desenvolver. Monique, mas eu não quero sair só com um tipo de pretendente. Eu quero criar pelo menos 2 ou 3 ou 4 tipos diferentes. E aí a gente vai... Só que cada um fala de um jeito, cada um tem uma personalidade. E aí o copy, ele vem para isso. A gente vai trazer uma linguagem diferente para cada um, que é para cada cliente. Então, assim, passando por esse processo de comunicação, dentro do curso a gente ensina. Eu vou criar um texto para mulheres. É muito diferente.
Hoje eu trabalho com 2 públicos diferentes, né? Trabalho com mulheres e trabalho com o B2B, né? Então, assim, a linguagem que eu uso para falar com mulheres empreendedoras, passando por um processo de vulnerabilidade, vai ser uma. Falar com empresas, com grandes companhias, vai ser outra. Então, a construção desse copy dentro do curso vem disso, assim, de entendimento. Não, e o texto vai mudar, né? Tudo. Todas as etapas vão ser diferentes. E eu vejo que é muito comum hoje em dia, né, os empreendedores testarem mais de um produto, entenderem como que o mercado está reagindo, né, e funcionar. E o número de empreendedores cresceu absurdamente, né, no Brasil. A gente já está numa casa aí de 25 milhões e continua crescendo. Eu acho que muito se deve também a esse cenário de digitalização das novas tecnologias, as possibilidades de conversão de negócio e fazer com que as coisas aconteçam. Então eu vejo assim que compreender sobre marketing e praticar um pouco e falar sobre isso, né, tirar esse bicho de 7 cabeças, né, desse lugar, olha, essa mega especialidade, porque na verdade é isso que você está trazendo, né? É uma coisa simples na medida que você começa a aplicar na sua rotina. E aí, só trazendo um pouco, agora que a gente falou um pouco sobre o curso, sobre as aulas que você vai trazer, quando você... Fala um pouco para a gente, por exemplo, no seu negócio, no seu dia a dia. Como que é a sua jornada de aplicação do marketing? Assim, como que você pensa e como que você vê ele... A Monique acordou e o que está acontecendo? Porque ela sabe que ela tem 15 tarefas para fazer, uma série de ações. No meio delas, algumas delas certamente já vão estar voltadas à estratégia de marketing, ou na execução delas, ou na criação dela, né, em si. Me conta um pouquinho, assim, numa storytelling da Monique. Para mim, marketing é relacionamento, né? Então, tudo para mim na vida é marketing e é uma venda, porque tudo é sobre você se relacionar com pessoas. É sobre eu me relacionar com os meus vizinhos, me relacionar com os meus clientes. E tudo isso, quando você pensa de forma estratégica e usando a inteligência artificial, facilita muito a vida. Então, hoje a inteligência artificial ela acompanha o meu processo de organização. Desde o desenvolvimento, criação de uma agenda para mim, organizando o meu dia. E eu pergunto, né? Então, usando, principalmente, vou colocar aqui um exemplo, existem inúmeras, mas usando o ChatGPT, desenvolvendo funcionários ali, agentes, né? Que me ajudam a facilitar. Então, tem uma equipe, basicamente, como CEO hoje, de agentes, de mais ou menos uns 50 agentes que acompanham o meu dia a dia e me ajudam na inteligência artificial. Mas eles não fazem isso sozinho. É o meu conhecimento, ou conhecimento de coisas que são úteis para a minha rotina, que vão desenvolver e facilitar. Então, isso facilita o processo dentro do meu trabalho, isso otimiza a minha rotina, isso faz eu criar melhor relacionamento, entender, dentro da neurociência, né, que é um processo que eu estudei muitos anos, de eu colocar os meus clientes ali, fazer uma análise do perfil deles e entender, eu vou atender tal cliente, eu entendo que ele tem tal perfil e que é muito mais interessante eu ter esse tipo de comunicação e que vai ser muito mais agradável para ter esse fechamento, e isso a IA consegue ajudar e otimizar. Eu acho que ajuda muito porque o sentimento que eu tenho é que tá puxada, né? Eu, empreendedora, ela precisa gravar, ter o roteiro, usar lá o TP, fazer a produção, organizar... E esses bracinhos digitais, eles acabam viabilizando isso, né? Exato. E assim, você se sente cansada com isso? Você consegue administrar? Porque tem a produção visual, tem a produção audiovisual, tem a criação... Tem que preparar os textos antes de gravar, tem que fazer todo esse processo e falar, olha, a campanha vai durar tanto tempo, montar, né, a sua agenda de campanhas. E como que você lida com isso, né? A gente precisa entender também que é uma outra coisa, assim, que é uma ilusão. Pode ser que no futuro, cada vez mais, a gente está tendo mais soluções tecnológicas, né? Então, hoje você consegue criar vídeos com IA. Hoje a gente está conseguindo construir dentro do nosso negócio
vídeos feitos por avatares, né, e por inteligência artificial que facilitam, que otimizam, mas tudo é um processo que vai precisar de alguém por trás de uma inteligência artificial. Não é, cheguei lá, apertei um botão, a IA me colocou no colo e fez tudo. É um processo conjunto. Eu acho que é um grande facilitador, mas que sempre vai precisar de pessoas, e que bom que vai precisar de pessoas. Eu sinto que a forma de trabalho vai mudar, de todas nós, e está mudando. Imagino que a sua forma já deva ter mudado utilizando a IA, tanto que você desenvolveu esse projeto maravilhoso. A minha tem mudado como empreendedora. Então, hoje eu estou pensando e fazendo uma análise de mercado como empresária, daqui a 10 anos. Como que eu vou gerir uma equipe que também vai gerir uma equipe de agentes que são IAs, que vai estar coordenando projetos, e como que a gente vai construir isso de uma maneira funcional, porque sempre vai precisar de alguém, sempre vai precisar de uma pessoa por trás ali. Isso é importante a gente poder entender, e que bom que vai precisar. Nossa, o sentimento que eu tenho é que a gente vai ter coordenadores de agentes. Olha, você coordena esse bloco de agentes. Já temos. Né? Já vai de... Nossa, que bacana. Hoje, dentro da empresa, a gente tem times que coordenam times que são coordenados por times de agente. Então, você consegue construir um time de agente coordenado por outro time, que são inteligências artificiais, mas que precisam ser fiscalizados por alguém ali e tá trazendo esse acompanhamento. A diferença que eu sinto é que cada vez mais, para a gente não ter uma precarização do trabalho, aqui a gente entra num lugar polêmico e de estudo também social, é de como que a gente vai usar a inteligência artificial para possibilitar acesso, e não para um lugar de fazer mais e mais e mais e mais, sabe? Com menos recursos. Então, a gente vai precisar de menos recursos, mas a gente precisa entender como a gente traz possibilidades. E é isso que eu tenho feito dentro dos projetos sociais. Eu sinto que cada vez mais que a gente traz acesso à população de ferramentas gratuitas que são possíveis, de desenvolvimento, de pensar em soluções, a gente consegue trazer uma geração de renda maior, e não uma precarização do trabalho de um conhecimento que vai ficar na mão de poucos. Isso também é um papel muito importante da gente estar à frente, de trazer cada vez mais esse acesso. Não, eu acho total. Eu acho que esse papel da IA é super importante, porque a pessoa que não tem uma formação acadêmica, a partir da IA e de cursos como o seu, ela consegue acessar algum nível de informação e prática sobre o processo que pode acelerar a venda dela e pode dando condição, inclusive, dela fazer a faculdade a posteriori, né? Porque certamente no momento que essa prática começa a dar certo, ela vai querer se interessar um pouco mais, né? E utilizar esse processo cada vez mais. Eu acho que... Mas é óbvio que a gente tem que tomar cuidado com esse processo de inclusão, né? Tem que dar acesso, enfim, dar oportunidade para as pessoas terem acesso. É importantíssimo, assim, educação antes estava num lugar de commodity, né? Muito difícil, poucas pessoas tinham acesso, e hoje a gente consegue, com inteligência artificial, trazer mais acesso a todo e qualquer tipo de assunto, né? Então, eu quero saber sobre uma temática a fundo, eu quero desenvolver eu não preciso ser programador hoje para conseguir desenvolver códigos, por exemplo. Eu já consigo aprender com a inteligência artificial a programar, trazer um processo ali de uma maneira mais simplificada. Não estou falando que os programadores vão perder o emprego, inclusive eles vão potencializar do conhecimento que eles têm, mas o acesso a esse conhecimento e a facilidade de construir fica muito mais fácil. Então, isso muda bastante como o mercado vai se comportar e como a gente também tem que se comportar no nível de privilégio, né? E a gente sempre tem aquela utopia, né, que quando a gente automatiza um processo, a gente pode melhorar outra etapa do processo, né? Quem sabe a gente não chega desse lugar também, né? Automatizando um pouco mais, a gente consegue também cuidar até mais do produto que a gente entrega, cuidar com mais carinho, falar com esse público melhor, porque... existe muita defasagem também nesse ponto, né? Às vezes você desenvolve um mega produto, né, no começo, e depois ele vai caindo de qualidade porque o marketing vai te consumindo, porque as estratégias de comunicação vão te consumindo. Você fala, putz, mas eu comprei aquele produto no começo, era incrível, e agora tá assim, né? Igual casar, né? Você tem que manter, né, a relação. A gente, voltando para a metáfora, quando a gente casa, né, com esse cliente, é muito mais barato a gente manter
ele, né? Então, é vender outras coisas para esse próprio cliente dentro da casa, é conseguir construir um público muito fiel, super fãs, que estão ali com você. E quanto mais você entende o seu público e entrega para ele, mais você consegue desenvolver um relacionamento duradouro, feliz, e todo mundo ali nessa cadeia animado, né, para poder comprar mais de você e fazer um fluxo mais orgânico da venda e do marketing, né? Bem, felizmente a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Acho que a gente falou de muitas coisas aqui, né? A gente falou de conteúdos específicos, a gente conseguiu trazer essa visão da escuta, que foi muito importante, né? Como que você precisa, sobre a sua pesquisa de escuta, que sempre foi uma pesquisa em loco, e como que a gente precisa usar essas várias ferramentas para ativar os produtos, ativar as ações pessoais, para que, enfim, a vida possa fluir de uma outra forma para todo mundo também, dando acessibilidade, né, e permitindo com que até o processo pedagógico de cada um, na aprendizagem individual, ela seja mais dinâmica. Monique, estou muito feliz de ter te recebido aqui e ter escutado um pouco mais sobre a sua vida, vários pontos que eu não conhecia, e várias histórias dos seus negócios. E aí, para fechar, além de te agradecer, queria que você deixasse aí uma palavra final para a gente sobre o seu curso, o que você sugere, a sua fala para essas empreendedoras ou empreendedores ou empresas que vão, né, acessar o seu conteúdo e poder aplicar isso de alguma forma nos seus negócios e na sua vida. Busquem aprender sobre inteligência artificial. 2025, ele é esse ano. Se você já está buscando, se coloque cada vez mais nesse processo, porque muita coisa vai mudar, como vocês observaram aqui no bate-papo e têm observado no processo de tecnologia. Coloquem ferramentas que facilitem o dia a dia de vocês. Sobre marketing também e vendas, entendam que tudo é marketing, tudo é sobre você vender algo, tire o preconceito disso, então tudo é uma venda. Quero pedir um aumento para o meu chefe, isso é um processo de venda e você vai aprender isso se você observar as sacadas, ter um relacionamento, todas as áreas, assim, e usar a inteligência artificial, ela vem como um processo de facilitação dentro do que você está trazendo para o seu aprendizado. Então, para mim, a maior dica é: esteja atento ao mercado e busque aprender inteligência artificial e faça um curso, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Depois voltem e me dê o feedback aí, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E quero agradecer, Edu. Obrigada pelo convite, foi uma delícia estar aqui. Quero voltar mais vezes e para a gente poder bater mais papo aqui. Vamos produzir mais curso, mais ideias, porque o tempo não para e o mundo não para. É verdade, tem aí a parte 2, quem fizer todos os 10 módulos, vai lá e pede, vamos fazer a parte 2, quem sabe a gente não tem mais novidades e aprofundamento para vocês aqui. E muito obrigado, Monique. Bem, e para você que ainda não baixou o aplicativo, né, você pode baixar o aplicativo, assinar lá como Free Account e usar gratuitamente o conteúdo. Então, não perca essa oportunidade, comece agora mesmo a acessar e conhecer esse universo do marketing digital com inteligência artificial. Te vejo no próximo episódio e muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui.